Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entrei com muita alegria no coração para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Já o Senhor está no controle de tudo. Você com muita alegria entra aí, com muita fé, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Estou em oração pela sua vida. Todos os dias que eu tenho a oportunidade de colocar meu joelho no chão, estou orando pela sua vida. Você tem uma intercessora. Todos que estão no canal Adoradores Jesus Deus é Fiel, na mesma fé, na mesma concordância. O Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra, o louvor, a oração. Tem palavra todos os dias, oração todos os dias e o louvor da Levita Camila no final de semana, direcionado por Deus. Estamos aqui juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Espero que você esteja também. O Senhor quer encontrar fé no seu coração para que nós venha estar em comunhão com Ele e operar proezas e maravilhas na nossa vida. Você crê assim? Assim será, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, porque a palavra de Deus não volta atrás. Ele falou que esse canal é familiar. Então é familiar, ele vai curar e libertar. Esse canal veio para, com a palavra viva e eficaz, aos meus irmãos. E aonde entrar, o Senhor vai operar proezas maravilha, porque o Senhor ama famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra? Segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos, presta atenção que a palavra é muito valiosa, é vida e eficaz em nome do Senhor Jesus que vem para conosco. E hoje nós vamos para Salmo 43, versículo 4, e o refrão da palavra fala assim: Deus é a nossa maior alegria. Deus é a nossa maior alegria. Você está triste? Você está aí sem nenhum vigor, coragem, ânimo? Olha aqui, a palavra de Deus está falando. Deus é a nossa maior alegria. Então vamos se achegar a Ele. Tem essa alegria do Espírito Santo no seu coração, em nome do Senhor Jesus? Essa palavra vai falar com muitas pessoas, em nome de Jesus. Acredito que sim, que falou ao meu coração. E o Senhor colocou para me trazer, em nome de Jesus. Vamos aí. O versículo 4 do capítulo 43. Versículo 4 fala assim: Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, Deus meu, Deus meu. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos aí, prestar atenção que Deus vai falar com todos nós. Aleluia. O salmista se expressa dizendo: Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha alegria, minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo, contentamento e prazer moral como fruto do Espírito. A alegria é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em face às tribulações da vida presente. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, a suposta alegria que o carnaval, repetindo, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, a suposta alegria que o carnaval traz para os foliões, por exemplo, é canal passageiro. Porém, a alegria do
Espírito Santo é duradoura e transmite regozijo para a alma. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho o que o Senhor quer trazer aos nossos corações. É importante, meus irmãos. Em Levítico capítulo 23, versículo 40, na festa dos tabernáculos, o povo deveriam se alegrar perante o Senhor por 7 dias. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, a palavra de Deus diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Às vezes eu fico falando na palavra, na oração, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Em Neemias capítulo 12, versículo 43, a Bíblia diz que Deus alegrou o seu povo com grande alegria. As mulheres e os meninos se alegraram, de modo que jubilo Jerusalém se ouviu de longe. Em Esté, capítulo 8, versículo 16, a Bíblia afirma que para os judeus houve luz e alegria no gozo e na honra. Em Salmo 16, versículo 11, o salmista afirma que na presença do Senhor há fartura de alegria. Glória a Deus, aleluia. Na presença do Senhor há fartura de alegria. Olha aí, vamos estar na presença do Senhor sempre, constantemente, em nome de Jesus. Em Salmo 30, versículo 5, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E em Salmo 43, versículo 4, a palavra de Deus afirma que Deus é a nossa maior alegria. Aleluia, meus irmãos, têm dúvida disso? Vamos chegar nesse que traz avivamento aos nossos corações, em nome de Jesus. Ele está falando aqui na palavra, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Em Salmo 100, versículo 2, a Bíblia nos orienta, dizendo: servi ao Senhor com uma alegria e apresentai vós a Ele com canto. E em Salmo 122, versículo 1, o salmista reforça isso, dizendo: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Em Salmos 122, versículo 1, o salmista esforça isso, dizendo: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Em Salmo 118, versículo 24, a Bíblia diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijamos-nos e alegramos-nos nele. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, o Salomão escreve: o coração alegre aformosia o rosto. O coração alegre aformosia o rosto. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, o sábio Salomão ainda escreve que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar. Aleluia! Em Isaías capítulo 12, versículo 3, o profeta Isaías afirma
e vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor faz uma promessa ao seu povo, dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta, exortarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Essa é a garantia que o Senhor tem quando nós temos a alegria do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos ensinando que a nossa alegria é a alegria do Senhor. Toda honra e toda glória é dada para Ele, né, meus irmãos? Presta atenção no que o Senhor está falando aqui. Eu vou repetir, meus irmãos, esse aqui que eu falei. Em Isaías, em Salmo, capítulo 118, versículo 24, a Bíblia diz: este é o dia que fez o Senhor, regozejamos-nos e alegramos-nos nele. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, Salomão escreve: o coração alegre aformosia o rosto. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, sábio Salomão ainda escreve que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar. Em Isaías capítulo 12, versículo 3, o profeta Isaías afirma: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia, glória a Deus. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor faz uma promessa ao seu povo, dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta, exaltarão a sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Forte, hein? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A serva só repetir um pouquinho para meus irmãos entenderem. Amém? Continuando. Em Joel capítulo 2, versículo 21, o profeta Joel diz: não temas, ó terra, regozeja-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Aleluia. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17, versículo 18, o profeta Abacuque nos manda alegrar-nos no Senhor em meio às circunstâncias adversas. Glória a Deus, dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegraria no Senhor, exortarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 10, Lucas escreve que o nascimento de Cristo trouxe novas de grande alegria para todos o povo. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus diz que devemos nos alegrar pelo nosso nome. Está escrito no céu. Oh, glória! Temos que se alegrar pelo nosso nome, está escrito no céu. É forte, hein, meus irmãos? Hoje a palavra, em nome de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 22, Jesus ainda diz que a nossa alegria ninguém poderá tirar. Em Atos capítulo 2, versículo 46, Lucas escreve que os cristãos
Os cristãos primitivos tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Glória a Deus, aleluia. Em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia afirma que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo afirma que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus afirma que a alegria é fruto do Espírito Santo. Olha, a nossa alegria está no Senhor, meus irmãos. Então vamos ficar em comunhão com Deus todos os dias, porque a nossa alegria vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando nós estamos no Senhor, nós somos felizes e alegres. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra, que é o que foi lido na palavra, o resumo da palavra. Amém? Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo ainda diz: regozijai vós sempre no Senhor. Outras vezes digo: regozijai vós. Deus criou os seres humanos para viverem em alegria e felizes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, desfrute deste fruto do Espírito, deixe o Espírito Santo encher o seu coração de alegria. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, até aqui. Deixe o fruto do Espírito Santo encher o seu coração de alegria. Quando a serva fala, temos que estar em comunhão com Deus, é sobre todas essas coisas, meus irmãos, envolve o fruto do Espírito Santo na nossa vida, a comunhão com Deus. Aleluia, a obediência. Olha aí, quando nós temos obediência, o Senhor ele traz coisas boas para a nossa mente, para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, as nossas conquistas, os nossos projetos. Quando nós estamos em obediência com o Senhor, é tudo de bom, meus irmãos, flui. Tudo flui de bom. Mas quando nós estamos em desobediência com Deus, atraímos coisas ruins que não convém a Deus, porque nós estamos em desobediência com o Pai, o Abba Pai, glória a Deus, aleluia. Nós não estamos em comunicação com Ele, nós não estamos em comunhão com o Senhor. Nós saímos da presença, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós valorizamos e obedecemos o que está escrito na palavra. E o que está escrito aqui, o que o Senhor está trazendo hoje para os nossos corações. É a comunhão com Ele, a obediência. A alegria do Senhor é a nossa alegria. Meus irmãos, entendeu? E através desta palavra eu vou fazer um convite àqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você entendeu a palavra e você quiser confessar, você vai ali no cantinho, um particular com Ele, Deus e você e Deus, e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, minhas falhas, minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida, e o Senhor já vai tirar, para começar, esse fardo pesado, e dar o dele que é leve, e o Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir o refrigério na alma, vai te visitar em nome de Jesus. E o recado também, o convite é para o que saiu da presença do Senhor. Você saiu da presença do Senhor, volte. Volte, porque não tem outro caminho, não tem outro lugar. É só Jesus que tem essa alegria aos nossos corações, para o nosso lar, a nossa família. Tranquilidade, paz, quando nós temos a comunhão com o Senhor e obedecemos, filho obediente. O Senhor, Ele tem prazer na obediência do filho. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, vamos obedecer aí, andar em comunhão com o Senhor, na palavra. Leia, ouça mais uma vez para você entender. Assista mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Envie, abençoe, faça a sua parte que Deus faz a dele. Eu faço a minha parte, você faz a sua e Deus faz a dele. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1.
Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Seja abençoado, seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te dê sabedoria, que Deus visite a sua casa, seu lar, sua família e seus projetos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tudo que você deseja para mim, eu desejo para você 100 vezes mais. Então abençoe a serva, que a serva está abençoando você em nome de Jesus. Deus abençoe.